A você que está acompanhando o programa Além da Notícia desta noite, nós estamos trazendo aqui uma conversa muito agradável, ao mesmo tempo de tantas constatações importantes, preciosas, para você que é pai, para você que é mãe, para os filhos e para quem daqui a pouco também será pai e será mãe. A senhora sabe, doutora, professora, doutora, que uma das coisas mais fascinantes na humanidade é o matrimônio? Praticamente todas as pessoas desejam casar-se um dia. Claro, exceto aquelas que têm um chamado vocacional para outra coisa. E a gente está falando aqui de filhos, de pais e filhos. Então, praticamente todos têm este desejo infuso de serem pais um dia, de serem mães. Daí a importância do nosso tema, não é? Isso. E a gente falou um pouco na paternidade, então a paternidade começa da gestação, né? Do primeiro dia que a criança começa a nascer, que diz, não que é uma questão da mulher, não é da mulher não, dos dois participar os 9 meses, saber o que está acontecendo. Eu vejo muito feliz uma mudança de atitude nessa direção. E muitos pais querendo, inclusive, participar do parto, ficar orgulhosos por cortar o cordão umbilical, coisas assim. Então, são circunstâncias que a sociedade tem criado, circunstâncias de maior participação. E eu já percebi uma nova linguagem também muito bonita. Agora, quando você pergunta para um homem, ou quando ele comunica que a mulher engravidou, ele diz, estamos grávidos. Isso, interessante. Pois é, e antigamente minha mulher está grávida, né? Estamos grávidos, Eu acho que essa paternidade, isso precisa ficar muito claro, que ser pai e ser mãe é um projeto de vida para a vida toda. Não é? É de vida porque começa uma nova vida, de vida porque é o casal que dá vida, né? E para a vida toda porque o comprometimento começa no começo. Deixa eu trazer comprometimento, deixa eu trazer uma questão aqui. Eu citei agora há pouco alguns dados científicos e tenho outros aqui que quero citá-los. Por exemplo, lares em que há conflitos entre pai e mãe, onde há xingamentos, onde o relacionamento não é harmonioso, e onde o pai bebe ou o pai tem atitudes extremamente fechadas para os outros da casa, e também une-se a esta mesma pesquisa, pais que saem de casa, são nesses casos que estão inclusas 80% das pessoas que optaram pela homossexualidade. São pessoas oriundas de uma família assim, deste ambiente conturbado ou um ambiente em que viu o pai ou a mãe saírem de casa. 80% dos casos de homossexualidade se explicam em pesquisas científicas já por essas situações familiares vividas assim. E você encontra esses dados, inclusive um livro excelente que fala sobre isso, Educar pela Fé e pela Conquista, da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. É um dado fantástico para se entender hoje essa complexidade do tema. Tudo isso para a gente falar da importância deste bom relacionamento familiar, da harmonia entre pai e filho, para um desenvolvimento saudável em todos os sentidos na vida de uma criança. A senhora tocou também no outro ponto aqui, doutora, que eu gostaria muito de falar com a senhora. Por exemplo, a questão do diálogo, e eu que trago aqui a Lei a Lei da Palmada. Muitos pais estão em desacordo com a Lei da Palmada, muitos outros estão em acordo. Eu estou entre os que estão em desacordo. Imagino que a senhora, não sei como a senhora pensa ainda, porque não vejo a Lei da Palmada como positiva, no sentido de que tira de nós pais a autoridade. Mas eu vou deixar a senhora inteiramente livre para emitir o seu pensamento e fique muito à vontade. O que a senhora pensa dessa Lei da Palmada? Eu acho que é uma questão que deveria ser social sem necessariamente precisar de lei, no sentido de que não precisa bater para educar, né? Olha, uma vez eu dando uma palestra, uma professora disse que se chocou muito quando foi numa creche. E na creche, na hora do lanche, as crianças eram carimbadas na mão. E ela, quando eu vi aqueles carimbos na mão, e para que era o carimbo? Aí ela falou assim, era para não entrar de novo na fila. Eu falei, olha, eu me impressiono menos com esse carimbo, que tem uma razão de ser e a criança sabe que não tem nada a ver com ela, do que os carimbos invisíveis que se dá no processo educativo. As marcas na alma.
não é? Então, eu acho que se pancada resolvesse, estava tudo resolvido. E não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Tem palmadas no sentido simbólico, né? Da insatisfação, da decepção, que o pai e a mãe dizem, nós estamos decepcionados com você, né? Isso tem mais efeito. Como é que a gente não gostou do que você fez, por conta disso, você não gostaria que fizessem com você. Então, isso, para mim, é uma questão da moral, né? Moral de moralidade, é da moral ética da sociedade, padrões éticos. Toda sociedade precisa ter padrões éticos, padrões sociais. O que eu entendi com essa lei da palmada é que se apropriou da violência praticada para se estabelecer uma lei que se intromete na educação de pais e filhos. Muita gente pode entender diferente, mas ninguém é a favor da violência, ninguém é a favor de bater em filho, ninguém é a favor de machucar filho, de tirar sangue, de deixar mais ninguém. Acho que não precisa, né? Violência física é muito séria, é a mesma coisa. Por isso que você até inconscientemente foi falar lei da palmada, falou lei de Maria da Penha, porque as duas coisas estão muito próximas, né? E assim, o que eu acho que nenhuma mulher pode aceitar a ausência paterna e nenhum homem pode aceitar a ausência materna, porque é um projeto dos dois. Falar em ausência, a rotina de trabalho cheia, pessoas que não têm tempo, pai e mãe que não têm tempo para os seus filhos e justificam até com muita convicção de seus argumentos, mas eu preciso trabalhar, mas a minha vida é muito corrida, e se eu não fizer isso, como é que eu vou pagar a escola, como é que eu vou colocar comida em casa? Como entender isso? Ok, primeiro é uma preocupação legítima, né? É uma preocupação legítima. Agora, pensar e ser vítima da situação é que não dá. Porque, não, mas eu estou ocupada. Então, hoje, os mesmos recursos de internet, porque antigamente você telefonava, está tudo bem, agora você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem internet, você tem N possibilidades, mesmo, por exemplo, pai viaja internacionalmente, entra no Skype, né? Quer dizer, é uma questão de escolha. Educar e ser pai e ser mãe é uma questão de escolha assumida, é uma questão de prioridade. A senhora e entende? Quando a gente coloca prioridade, você tem tempo. Eu conheço tantas mulheres que disseram assim, olha, financeiramente, hoje não tenho mais necessidade de trabalhar, vou me dedicar à minha família. E resolveram dedicar-se à sua família, aos filhos que estão pequenos. Se daqui a pouco, depois que eles já estiverem mais crescidos, eu me sentir mais livre, então volto novamente ao mercado de trabalho. E tem outras que nem saem completamente do mercado de trabalho, trabalham menos tempo que deveriam. Como a senhora entende isso? Eu entendo legítimo, e assim, cada família é uma família, cada caso é um caso. Eu admiro essas mulheres, né? Agora, por outro lado, eu não precisei disso, Fátima, e eu não estou me colocando como exemplo, mas que há possibilidade, eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu sempre fui muito perto dos meus filhos, né? Quer dizer, porque eu tenho uma consciência, e não só eu, várias mulheres amigas minhas, e que eu conheço, não é uma questão de somatório de tempo, mas de qualidade do tempo. Né? Você pode estar presente sem estar fisicamente, né? No sentido de se fazer presente pelo sentimento, pela emoção, pela criança pensa, não, se minha mãe tivesse aqui, ela não gostaria que eu fizesse isso, ou se meu pai, eu não vou fazer por conta do meu pai ou por conta da minha mãe. Ele está presente e não está fisicamente. Então, existe N possibilidade de se fazer presente e sempre não sentir culpa. É estabelecer prioridade. Eu sou pai e sou mãe para sempre, é o meu projeto de vida, é meu valor. A família é o que tem de mais importante, gente. Em questão de qualidade de tempo, nós citamos, a senhora citou agora há pouco, as mídias sociais hoje, que ajudam muito. Todavia, elas também podem atrapalhar, como, por exemplo, aquele filho ou aquele pai que está em casa, mas não está presente, porque ele está o tempo inteiro focado ali, estando em casa do lado do filho,
e o tempo inteiro metido naquelas redes sociais, no computador ou na televisão, ou seja, onde for, e ele não tem o olhar, a atenção e essa qualidade do tempo que tem em casa também voltado para os filhos. É um outro problema também, né? É outro problema. Agora, isso não, de novo, a gente não precisa ser vítima dele, né? Mas eu conheço casos que os irmãos entre si, está cada um no quarto, se comunicando por WhatsApp, né? Então, agora, isso não se consegue, porque antigamente o que é que tinha? Você tinha uma sala, a família ia para a sala de refeição, almoçava e jantava todo mundo junto. Hoje, cada um chega no seu tempo, vai para o micro-ondas, né? Esquenta a sua comida, enfim. Então, a família, como família, precisa criar condições de reunião das pessoas, né? Agora, isso começa na infância. Tá, não começou e eu não consigo mais. Fim do dia. Então, há que ser colocado e haver uma negociação. É uma questão de negociação. Gente, eu preciso conversar com vocês, eu sinto falta. O pai, que custa o pai e a mãe dizer, eu sinto falta do contato mais próximo de vocês, né? Porque até o filho vai ficar emocionado, eu não esperava por isso, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a emoção, trabalhar a cognição, trabalhar todas as áreas da vida. O bonito, a senhora está falando que a gente trabalha isso sempre desde pequeno. Eu lembrei de uma outra pesquisa também, outros dados científicos que diz que quando o pai vai para a igreja com os filhos, naquela missa dominical, e o faz ali desde cedo, os filhos passam o resto da vida indo para a igreja também. Mas quando o pai não vai e só a mãe vai, menos filhos seguem o exemplo da mãe, mas seguiriam mais o exemplo do pai quando ele vai à missa. A probabilidade é alta. E eu entrei nessa questão para trazer um outro ponto. A questão do ambiente, os ambientes que os pais propiciam aos seus filhos desde cedo, como o ambiente da igreja, de levá-los para lugares mais saudáveis também, pode também isso influenciar na boa educação? Bom, a educação e ambiente e educação são parte do mesma moeda, né? É o ambiente que educa, o ambiente, por exemplo, até dentro de escola, as pessoas não percebem o quanto a sala de aula é um educador a mais. A sala, o aspecto físico, conforme você organiza, conforme você decora, se tem a maior ou menor participação das crianças. Então, o ambiente é um educador também, né? E a escolha desses ambientes, é importante que os pais também façam essa escolha desde cedo já, não é? Por exemplo, você vai mudar um filho de escola, leva junto. Leva junto. O que você acha dessa escola, dessa outra, qual que você prefere? Eu conheço o caso de uma menina que foi levada numa escola e aí a menina disse, nessa aqui eu não quero ficar. Mas por quê? Uma escola que tem uma arara presa, não posso aceitar essa escola. Uma arara, a mãe nem notou direito a arara, e a menina disse que não queria ficar lá por causa disso. Tem uma consciência ambiental que nem ocorreu na mãe, né? Então, aprender, eu acho que tem uma coisa que a gente pouco presta atenção, que a gente precisa aprender com os filhos também. Eles têm percepções, eles têm noções das coisas, eles têm visão. E como você vai educar se você não sabe onde está o seu filho? E para isso eu vou contar uma coisa rapidinho. Faz de conta que eu lhe convidei para ir no churrasco na minha casa, e aí eu lhe dou o mapa bonitinho, né? Nessa época eu não estou contando com internet, ainda estou contando, vou contar piadas do tempo do telefone sem fio, sem celular, da moeda, né? Da ficha. Da ficha. Tá, então vamos para a ficha. Aí eu dei o mapa desenhado e você não conseguiu chegar lá, mas a maioria do grupo conseguiu, era um grupo. E aí você tem a sorte de ter a ficha, achar um telefone público, você me liga. Aí você chega e diz assim, Fábio, estou perdido, eu estou perdido, como é que eu chego na sua casa? Qual é a primeira pergunta? Onde é que você está? Os pais, os professores, todos os educadores, essa é a primeira pergunta, onde é que você está? Então, para você chegar na criança pequena, para você chegar no jovem, você tem que saber onde ele está em termos não é só geográfico, onde ele está em termos psicológico, em termos afetivo, em termos de aceitabilidade, em termos de abertura.
Essa é a pergunta, onde é que você está? Na hora que você tem essa pergunta como postura, você se torna um educador melhor. E para poder auxiliar aquela pessoa, é importante que você saiba onde ela está. Para começar de lá e não das suas referências. E aí é que está o papel dos pais, saberem onde é que o filho está. E sempre ajudá-lo a estar em caminhos que ele ajudou. Possa ser encontrado. E construir esse caminho. Caminho para uma profissão, caminho para uma realização pessoal, caminho para... Isto é, conhecer o filho. Conhecer o filho e o ambiente do filho, onde você está, em que ambiente você vive, em que cultura, que a cultura dos jovens é diferente. Agora eles falam muito, estamos juntos, estamos juntos. Em suma, terminamos com a mensagem, temos que nos conhecer. Isso. Nos conhecendo fica tudo mais fácil. E para nos conhecer, conversemos. E para terminar também, eu acho muito legal é a linguagem do jovem hoje, ele faz, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Então, família é assim, estamos juntos, sempre, para sempre, porque é assim que a gente é feliz. Obrigado, professora. Foi um prazer conhecê-la, recebê-la aqui em nosso programa e vamos voltar mais vezes. Tá bom. Tá bom? Ok, valeu. A você que nos acompanhou pelo Além da Notícia, eu saio desse programa extremamente enriquecido e tenho certeza que você de casa que nos acompanhou também. Na próxima semana tem mais, indique o nosso horário, o nosso programa para outras pessoas. Fique com Deus, boa noite, bom sono, até a próxima semana.